Isso é um mega exemplo de como você consegue ser levado a uma tristeza e desespero profundo e ainda assim terminar sorrindo. Oi, eu sou o Tom e hoje eu tô aqui para conversar com vocês sobre Maré Alta. Eu até pensei em fazer esse vídeo de uma forma mais engraçada e tal, mas não tem condição, porque o filme... Eu só consigo dizer que eu passei mais de 1 hora do filme pensando quão profundamente triste ele é. Essencialmente, ele é um filme sobre solidão. O protagonista, que é o Lourenço, interpretado pelo Marco Pigozzi, ele é um imigrante ilegal nos Estados Unidos. E o que acontece com imigrantes ilegais, que precisam trabalhar e tal, vão se sujeitar a humilhações. Isso já é uma coisa que acontece aqui no Brasil até com quem é CLT. Se você está vulnerável emocionalmente, financeiramente, psicologicamente, você vai se sujeitar a situações mais degradantes possíveis. E é isso que a gente vai ver ele passando. Porque ele tá limpando uma casa, então ele é um trabalhador doméstico, só que ele tem um patrão, a esposa dele ainda é gente boa, mas esse patrão, cara, ele atrasa o pagamento e não tá nem aí porque não é problema dele. O que é que o cara vai poder fazer? Vai denunciar? Vai denunciar quem, se ele já tá ilegal no país? Ele trata ele sempre mal, chamando o tempo todo, sendo bem babaca, ignorante, grosseiro, totalmente rude, sabe? São pequenas humilhações que nenhum ser humano deveria ter que passar por isso. E no começo a gente vê que o Lourenço, ele tá numa casa onde ele tem uma certa amizade com um senhor gay, que já é um gay de terceira idade, que trata ele super bem, o ajuda. Inicialmente, inclusive, eu pensava que esse cara tinha um interesse sexual nele, por isso que ele era tão prestativo. Mas ao longo do filme a gente descobre que não, é só uma amizade pura e genuína de um cara mais velho cuidando desse outro rapaz que é bem mais novo, que tá sozinho e que tá vulnerável. I'm sorry it didn't work out and it would have been great, but true love is something else. Pelo fato do Lourenço já estar vulnerável nesse país e totalmente irregular, se sujeitando a subempregos e se permitindo passar por humilhações, logo mais a gente vai descobrir que ele não está só vulnerável financeiramente, ele também está emocionalmente vulnerável. Não existe nenhum background, simplesmente a gente pega essas informações no começo do filme e que já ficam bem claras o seguinte: o Lourenço tinha um namorado que, pelo visto, abandonou ele e foi para outro lugar, e o Lourenço não tem ideia de onde esse cara tá, se ele tá bem, se ele vai voltar. Eu acho que, inclusive, ele tem uma mini esperança de que vai voltar, porque esse vizinho legal dele mantém um certo contato com o outro cara, com o ex do Lourenço. Mas ele também não dá muitas informações. Então, por já estar emocionalmente vulnerável também, cara, ele consegue compartilhar isso só com pequenas falas e pelo olhar. Have you heard from Joe at all? No, not since he left. Ele foi abandonado. E a dor do abandono, cara, é uma dor terrível. Terrível. Eu vi um trecho da psicóloga da Anaí Amico, eu não lembro como pronuncia o sobrenome dela, mas é a psicóloga do Caso de Família, onde ela fala sobre o abandono. Ela tem um trecho muito específico que me pegou pra caralho. É que a pessoa que se sente rejeitada, abandonada, ela não deixa de amar a outra pessoa que tá rejeitando e abandonando ela. Mas ela vai se sentir culpada. Mesmo que em algum momento ela se afaste, decida seguir em frente, ela sempre vai se sentir culpado, se perguntando eternamente do porquê eu tô sendo abandonada. Será que eu sou uma pessoa ruim? Será que eu não presto? Então a dor do abandono é uma coisa terrível. E é uma coisa que ele passa. E ele vai se curar das formas que ele pode, curando essas pequenas náuseas com pequenos prazeres, como o sexo. Beleza, sexo é bom, é rápido, é um prazer imediato, mas ele não vai promover uma felicidade. Ele pode transar com milhões de pessoas e ele vai continuar completamente sozinho, porque não existe nenhuma conexão. É apenas sexo casual. E o filme deixa bem claro que também é até predatório. Pessoas vulneráveis se sujeitam a muitas coisas e se deixam ser aproveitadas.
E essas outras pessoas realmente se aproveitam, tipo fazer sexo sem camisinha. Ele realmente tenta dizer não para os caras, mas os caras continuam, porque para os caras tá bom. Ele se permite, ou seja, é literalmente um estupro. Tudo a partir do não é um estupro. E ele deixa acontecer porque é um tipo de prazer. Não o estupro, mas aquele sexo instantâneo e sem compromisso. Por mais perigoso que seja, sabe? A gente vê ele tomando PrEP e tentando remediar a situação com o que dá, enquanto ele continua se sujeitando a essas humilhações. I can't really work, but I need the money, so... Então tudo isso é muito triste. E parece que a única fagulha de esperança é quando ele conhece esse outro rapaz, que eu esqueci o nome, que ele é negro, e acontece um certo embate entre eles, porque o Lourenço, ele é branco, então ele não sabe quais são as dores de uma pessoa negra. Maurice. I'm Lorenzo. Where's your accent from? Brazil. I'm here on a tourist visa. Então ele acaba reproduzindo vários estereotipos do que a sociedade pensa que é uma pessoa negra. Porque esse parceiro dele, ele é um negro esbelto e alto, e ele já pensa automaticamente que ele é ativo, que ele vai ser parrudo. E esse parceiro dele, a gente sente a dor dele de uma forma muito sutil. Ele tem que literalmente verbalizar coisas que acontecem com ele, como por exemplo, ele tá acostumado a ser olhado de lado pelas pessoas brancas, tá acostumado a ser acusado de roubo, ou ser visto como um criminoso. E ele tenta mostrar para o Lourenço alguns detalhes, como por exemplo, eles estão no restaurante e ele fala: olha ao seu redor, eu sou o único negro aqui. Então a gente vê também como eles se conectam nessas dores, apesar de que o Lourenço demora muito para cair em si. Eu acho que ele só cai em si porque, apesar de reproduzir alguns comportamentos e estereótipos, ele não se vê como errado até ver alguém na frente dele reproduzindo falas criminosas. Porque é aí que ele percebe que ele não compactua com aquilo, ele reproduz porque é uma coisa estrutural. Tom do Futuro aqui para lembrar que tem uma cena específica que ele se dá conta desse racismo que é reproduzido na sociedade, que é quando ele tá passando no restaurante e vê somente pessoas brancas sendo bem atendidas pelas pessoas ao redor, e ao lado, as únicas pessoas que estão limpando e servindo são pessoas negras. Esse é um dos momentos muito bonitos que ele se toca da estrutura racista que ele tá inserido. É difícil você sorrir durante o filme. É um filme realmente muito triste, velho. Chega um momento, tem uma cena na boate, onde ele usa drogas pra se anestesiar de uma dor muito grande que ele tá sentindo no momento. Porque ele descobre que o ex dele, que abandonou ele, já tá pra se casar. Ele fica tão incrédulo e chocado com aquilo, sem acreditar, que vai usar drogas e mais uma vez vai se ver abandonado. E é uma cena que dói de assistir. I always thought this was the best place in the world. Everything is so broken here. Dói de assistir o abandono, porque ao longo do filme a gente vê várias pessoas se abandonando e uma solidão generalizada. Até os amigos do Lourenço, não são amigos mesmo, mas são conhecidos, né? Às vezes não estão nem aí, porque eles estão tão preocupados em se drogar e se divertir, que eles não prestam atenção nas dores das outras pessoas ao redor. Algumas pessoas que estão literalmente quase gritando por ajuda e tão sozinhas. É literalmente você gritar pedindo ajuda para um vazio, onde só ecoa o seu pedido de ajuda e nenhum retorno. É quase como se não houvesse esperança. You can go anywhere, you can do anything. The only place I could actually go is home. And I don't want to. E por que eu falei que você termina o filme rindo? Rindo não, tô rindo. Porque o filme começa com o Lourenço indo pra uma praia. A gente não tem noção do porquê que ele tá indo pra essa praia nadar. E ele vai mergulhar, a gente só vê que ele tá em extrema dor. Lá pro final do filme, a gente entende isso. Ele tava literalmente indo matar. E cara, dá um desespero tão grande, porque antes disso, ele foi confrontado com outro abandono, com essa descoberta de que o ex dele tá pra se casar. Ele tenta mais uma vez se curar, se anestesiar através do sexo, e ele é mais uma vez abusado sexualmente. E é literalmente desesperador, porque tá acontecendo tudo ruim de uma única vez. E aí você pensa que realmente o filme vai terminar do jeito que começou. Nessa hora eu pensei que realmente o filme ia acabar. Só que acontece que de alguma forma ele consegue encontrar forças pra voltar. E lembra aquele amigo de terceira idade dele?
Cara, ele literalmente acolhe ele de uma forma tão bonita, porque ele é como uma criança chorando. E o cara acolhe ele numa tranquilidade. E olha que ele já tinha falado umas coisas que poderiam ter magoado ele. Mas a terceira idade dele, a experiência, fez com que o outro cara só percebesse que ele estava passando por um momento de dor e de luta e estava lidando com isso da forma que ele podia. E é aí que vem uma grande libertação do Lourenço. Eu esqueci de falar que ele tá ilegal nos Estados Unidos e ele tá até hoje escondendo a sexualidade dele da mãe. Ele fingiu que estava indo para Harvard para que a mãe pudesse acreditar nele e apoiar esse sonho americano, sendo que ele tá literalmente limpando banheiros. Ele só queria sair de uma cidadezinha do interior que era totalmente preconceituosa e cristã. E você não precisa ser gay para saber que existe muito preconceito nesse meio. I'm not afraid of being alone. So what are you afraid of? God? God? I said too many lies already. To too many people. Do you think they'll get you to hell? E ele tava nessa cidadezinha do interior, onde ele literalmente fugiu, para que ele não precisasse mais se esconder. Ele se permite passar por essas humilhações e ele tá tão vulnerável, mas até isso é melhor do que tá no armário se escondendo, não podendo ser quem ele é. Guess I just needed to get out of there and be able to be myself. E você termina o filme sorrindo porque o filme acaba com ele começando a contar pra mãe dele o que tá acontecendo. E não, ele não tá bem, mas você vê que aquilo é um pontapé inicial para que ele comece a ficar, talvez fique. E ele tá rindo, ele tá feliz, ele tá esperançoso. E você termina o filme sorrindo porque dá uma pontada de esperança. Enquanto há vida, há esperança. Inclusive, quando sobem os créditos, é mais bonito ainda. Porque o filme começa com ele indo se afogar e você sabe que ele tá em dor. E os créditos sobem com ele nadando, uma cena muito bonita, que a câmera vai afastando, né, e mostrando o oceano enquanto ele tá nadando. E ele tá sorrindo, ele tá feliz, porque mesmo que nada do que ele tenha planejado tenha dado certo ou esteja dando certo, de uma certa forma, ele vai continuar tentando. E eu acho que é uma coisa muito bonita, sabe? Enquanto a vida há esperança. Meu pai disse isso pra mim uma vez, e eu não esqueci essa frase. E esse filme me fez me lembrar disso. É um filme muito bonito, as atuações são ótimas. Não faço ideia de quando ele chega no Brasil, mas eu queria compartilhar porque, assim, literalmente eu acabei de assistir e sentei aqui pra conversar com vocês, sem criar roteiro, só o que eu tô sentindo. E quanto mais eu penso nele, olha, dá até a vontade de chorar, porque o filme é tão triste, cara, é muito doído, sério, é muito sofrido. E quando eu terminei sorrindo, pensando nisso, eu fiz, realmente, esse é um filme bom pra recordar. Pra recordar não, pra recomendar. Então é isso, se você curtiu esse vídeo, curte, comenta comigo. Vamos conversar também sobre esse filme. Me segue em todas as redes sociais. E é isso. Cheiro, tchau.